Vibe Mundial FM. E hoje eu tô com um tema, não um tema mais difícil, mas muito, muito, muito importante. Então, atendendo a pedidos, eu vou falar desse tema, que é algo que eu vejo bastante no meu consultório, né? Muitas pessoas me procuram devido a esse problema. E a gente vê muitas coisas muitas tragédias, né? Que derivam disso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, vou explicar o que é um relacionamento abusivo, né? Muito importante a gente entender esse tema, entender se a gente vive num relacionamento abusivo, entender como sair, como transformar, porque a gente sempre fala dos problemas, né, que acontecem. Às vezes a gente vê alguém, às vezes alguém próximo, a gente não sabe como ajudar. Às vezes a pessoa, quem vive, né, todo esse tipo de problema, fica muito sozinho, porque não consegue sair daquilo. Então hoje eu vou explicar, vou falar desse tema, que é super importante para a gente, né, entender, saber como é que trata disso, o que precisa ser feito, o que acontece. Tanto a pessoa que passa por um relacionamento desse, né, dos dois lados, o que fazer. Tá? Então, hoje é o tema de hoje eu vou falar disso, de relacionamentos abusivos, como transformar, como entender, né? Primeira questão vamos fazer aqui a nossa terapia da semana, tá? Vamos pensar isso, pensar aí com você. Vamos pensar um pouquinho. Como a gente identifica um relacionamento abusivo? Às vezes as pessoas acham que o relacionamento abusivo tem só a ver com agressão física. O relacionamento abusivo é muito mais do que isso, muito, muito mais do que isso, né? É todo um contexto. Então eu quero que você olhe, que você observe se existem três questões envolvidas nisso. Quais são, né? Eu quero que você pense no seu relacionamento, como você age. Se você age por medo, se você age por culpa, se você age por obrigação, são 3 comportamentos que indicam que você está num relacionamento abusivo. A gente tem que agir, né? Tem que ter atitude, tem que se relacionar porque a gente está consciente, porque a gente gosta daquela pessoa. Então, vou falar desses 3 tipos de sentimentos ou de comportamentos que a gente tem, né? Que fazem o medo de perder, medo de dizer não, né? O medo de uma agressão, medo do abandono, medo da traição, né? Medo de acontecer alguma coisa ruim, medo da crítica, medo da briga, e aí por aí vai, né? Culpa quando você se sente culpada. Culpada quando você faz alguma coisa, culpada quando você cuida das suas coisas, culpa. Né? Então, a gente vê muito isso no relacionamento abusivo. A pessoa que tem esse comportamento do abusador, né, que tá ali, o que é abusivo? Abusivo, exagerado, passa ali do limite da sua identidade, da sua personalidade, do respeito, né? Então, é um excesso abusivo. Então, a culpa, uma das coisas que a gente escuta bastante no consultório é a questão da pessoa se sentir culpada. Eu me sinto culpada. Ela fala assim, Cíntia, mas eu tô lá na discussão, eu não sei o que acontece, né? Que ele ou ela sempre distorce. Eu sei que no final a culpa sempre é minha. E não é só homens, né? Mulheres que passam por relacionamentos abusivos, homens também, né? Também tem, claro que sim. Então, quando você vê lá, por quê? Eu errei, mas se eu errei, é porque você fez alguma coisa errada, porque você me induziu ao erro. Então, vamos lá, medo, né? Culpa, você se sente culpado. Culpado quando você tem um comportamento, culpado quando você faz alguma coisa que desagrada, né? Então, esse é o segundo. E a gente tem o terceiro,
Você tem a obrigação de fazer. Você tem a obrigação. Então, esses três, medo, culpa e obrigações, esses três comportamentos ou sentimentos nos falam de quê? De como a gente responde. Quando que eu observo essa questão? Cíntia, mas olha, eu já me senti culpada, eu já senti medo, eu já senti me obrigada. Sim, claro, todos nós em algum momento. Mas quando aquele comportamento é recorrente e sempre numa discussão, você tá sempre daquele jeito. Claro que existe se você tem uma amiga, um amigo, alguém conhecido que passa por isso, por um relacionamento abusivo é quando o outro te distrata, quando o outro, né, a gente vê coisas muito ruins, né, de xingamentos. Às vezes as pessoas só dão muita ênfase para a violência física, mas a violência física é só quando a água transbordou ali do copo, né? A gente tem todo um contexto de vivência, todo um contexto ali de relacionamento. E muitas pessoas pensam, Cíntia, mas se eu tô num relacionamento, eu não tenho que ceder, eu não tenho que, não tem que ter o companheirismo, eu não posso abrir mão. Claro, em algum momento, senão você está sozinho também, não abro mão de nada, faço tudo do meu jeito. Só que isso acaba, aí a pessoa, uma resposta muito comum é, mas eu amo ela, eu amo ele. Por que eu não posso deixar de fazer tal coisa? É aí que você tem que observar. Isso tem a ver com a minha personalidade. Tem a ver com o meu eu, tem a ver com a minha essência, tem a ver com o que eu sou, né? Então, a Cíntia não vai ser mais psicóloga. Como assim não vai ser mais psicóloga? Não vai mais trabalhar. Isso tem a ver com a identidade, né? Então, as pessoas, elas confundem a mistura, né? Onde é a sua identidade, né? A sua identidade, as coisas que você gosta, as coisas que você quer, aquilo que você precisa. Se você tem uma amiga, um amigo, alguém da família que passa por um relacionamento abusivo, a primeira questão é não julgue o outro. Não julgue o outro. Por quê? Porque quem passa por isso tem uma dificuldade. Diga para o outro, a pessoa adoeceu. Tem duas pessoas doentes, o abusador e a pessoa que se abusa. E eles sempre se encaixam no bloqueio, né? As pessoas têm um perfil psicológico, tanto da pessoa que tem a questão da agressividade, do controle, da chantagem emocional, né? Quanto a pessoa que tá ali. São pessoas que têm dificuldade de falar não, são pessoas que não gostam de brigas, são pessoas que acham que vão salvar o mundo, são pessoas que têm o excesso de empatia ou de compaixão. A falar, mas a pessoa vai sofrer. Mas e você? Tá sofrendo? Então, colocar o outro acima de você. Todas as pessoas que passam por relacionamentos abusivos, tanto homem quanto mulheres, têm problemas do quê? De autoestima, né? A dificuldade de se valorizar. Coloca o outro acima, né? Segundo, são pessoas que têm dificuldade de falar não. São pessoas que querem agradar o outro. E aí não se agradam, a gente tem que equilibrar, né? Ama o próximo como a ti mesmo, a gente tem que equilibrar. Se você tem uma amiga, um amigo, não julgue, porque essa pessoa, mas diga, não é assim, ai, Cíntia, eu tenho um problema, eu tô assim, nesse problema, tudo bem, eu entendo, e eu entendo mesmo que você passa, porque, né, eu sei que tem toda uma dinâmica de problema ali, mas você tem que buscar ajuda. Ajuda é um tratamento. Nesse caso, não é? A pessoa fica lá 1 ano, 2 anos. Você vê a pessoa ali, às vezes está lá 10 anos com a pessoa. Aí você fala assim, meu Deus, por que a pessoa aceita ser maltratada dessa forma? Né? Porque a doença vai alimentando a doença, o patológico vai alimentando uma coisa, alimenta a outra. Então, a gente tem que sim trabalhar, né, a autoconfiança, busca um tratamento, não adianta você julgar. Essas pessoas, elas começam a não contar mais o que passam em casa, né? A gente viu, infelizmente, que com a pandemia, a violência, ela potencializou, né? Violência doméstica. Só que a gente só olha ali, né, na parte
na parte de agressões físicas, mas é muito antes disso, tem a violência psicológica, né? Aquele xingamento, aquela coisa né, o destratar o outro, reprimir o outro, anular o outro, e o outro também se permite, não é assim, eu sou coitada, não. Só que a pessoa adoece. Uma das coisas que as pessoas me questionam, eu falo, Cíntia, por que que a pessoa não sai dessa situação? A pessoa passa por uma situação ruim, né? Porque a pessoa adoeceu. Adoeceu e precisa do quê? De tratamento. A pessoa, e eu já vi pessoas, a pessoa fala, nossa, mas parece óbvio que ela sai ali, mas quem tá ali é como se a pessoa estivesse em volta de nuvens, é como se não enxergasse a realidade. Ela sofre, entra um ciclo, sofre, briga, faz as pazes, briga de novo, sofre, faz as pazes e não consegue sair daquilo. Acaba virando o quê? Acaba virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Aconteceu isso, acontece de novo, entra com um ciclo. Por isso que precisa muito de ajuda. Tem que buscar tratamento, sim, buscar tratamento terapêutico, tratamento psicológico. A pessoa adoeceu. E mesmo com a terapia, quando chegam os pacientes com relacionamentos abusivos, não é que assim, não é algo fácil, porque é algo estrutural, né? Não adianta falar para o outro, sai do relacionamento abusivo, termina. A pessoa simplesmente não consegue, né? Tem uma questão ali destrutiva, tem um bloqueio que está lá no inconsciente, ativa um desespero. Tem pessoas que sentem como se fossem morrer. Se eu não tiver mais aquela pessoa na minha vida, eu vou morrer. E aquele desespero, um desespero tão grande, que ativa algo que está lá no inconsciente. A gente tem uma parte positiva da pandemia, no sentido de terapia, né? Que as pessoas perderam, né? A Patrícia, minha aluna de tarô, colocou aqui. Muitas pessoas vivem em um ambiente familiar que era assim. E, de repente, repete um padrão. Exatamente, Patrícia. Às vezes, a pessoa, né? A gente tem mulheres que amam demais, também o livro, né? Que elas vão buscar também, assim, a gente fala, né? Elas têm uma infância hostil, tem um pai, né? Que é agressivo, que é frio. E aí, ela vai repetindo, né? E vai achar um namorado frio, ou uma esposa fria, abusiva, o relacionamento a gente vai repetindo, porque infelizmente o inconsciente ele repete. Eu falo assim, quando você vem na terapia, você vem tratar de você e de todas as suas gerações, sabe por quê? Porque quando você se cuida, quando você se trata, você cura, você não repete. Vibe Mundial.